Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou discutir a proposição da senadora Leila, aqui do Distrito Federal, sobre a criação de uma subcomissão para estudos e aprofundamento do esporte vinculado à educação. A princípio, sou favorável a essa ideia, mas dentro do conhecimento que temos do serviço público, nós sabemos que as criações das subcomissões, se nós não aprofundarmos de uma maneira veemente para a inclusão desses recursos no PPA, que começamos a discutir em breve, temos que debater profundamente isso. Mais tarde, ao mês de setembro, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, já na lei orçamentária, na LDO, que sai agora, mais recente, e lá ao final, garantir na comissão mista de orçamento, com os companheiros que estiverem lá, um discurso muito forte para garantir recursos para essa descentralização, pode ser modelar por estados ou para o Distrito Federal, para que isso se irradie. Não dá para a gente fazer um projeto dessa natureza global do país de uma vez só. Nós teremos que ir modelando num prazo, por exemplo, que a nossa senadora deve criar e propor. Quantos anos a ilustre senadora deseja implantar, de fato, o esporte em suas inúmeras variáveis, nas escolas ou nos municípios, né? Como é que ela vai atacar e deixar isso muito claro para a gente garantir o recurso. E, além disso, além da criação dessa, nós temos que fazer algumas audiências de corpo presente com o ministro, no sentido do convencimento, com o presidente da República, para fazer o convencimento para que as coisas aconteçam. E, mais tarde, o lindo projeto, que eu sou favorável, ele seja sustentável no decorrer do tempo. É preciso que a sociedade assimile o princípio, a filosofia do pensamento dessa ilustre atleta, inesquecível para o povo brasileiro. Esse pensamento dela, que é muito forte pela sua origem, pela sua luta, ela conseguir que a sociedade incorpore esse princípio, que não seja só desse momento, desse governo, que a gente vai embora, a ideia morre e tudo se acaba. Isso é fundamental, que seja uma construção sustentável, tal qual países pequenos do mundo, por exemplo, Cuba, que ela conhece muito bem, as atletas, ela incorporou o esporte como vida do país, como uma marca do país, o esporte amplo, diverso, e um país pobre. Como a Croácia, agora recente, na Copa do Mundo, última, demonstrou uma garra, um brilho, uma beleza, uma estampa fantástica, inclusive de mostrar o seu país tão pequeno para o mundo. Todo mundo hoje quiser conhecer a Europa ou outros lados, quer visitar a Croácia, por causa daqueles jogadores que promoveram a imagem. E o atleta é, antes de tudo, um patriota inacreditável, porque quando a Leila jogava basquete ou voleibol, quando ela ganhava o jogo, ela vestia, mostrava a bandeira do Brasil. Ela mostrava a bandeira do Brasil com orgulho. Falava que eu pertenço a esse país. Eu pertenço a esse país. E mostrava na televisão para todo mundo conhecer. Glorioso. Ayrton Senna ganhava uma competição, na última volta, ele levantava a bandeira do Brasil. O menino do tênis, o Guga, fazia a mesma coisa, mostrava a bandeira do Brasil. Nós precisamos levantar a bandeira do Brasil em tudo que é canto. E nada é mais publicitário e marketing positivo e quase gratuito para o Brasil que o atleta
ele é um patriota inacreditável. Então, as minhas palavras são essas, para apoiar essa iniciativa, mas construída numa base sólida, passo a passo, com estratégia de ação. Né? E a ilustre senadora pode contar comigo para palmilhar essa imensa luta e o seu sonho, e o que é o meu sonho também. Eu apoio o projeto. Meu requerimento, eu solicito o trabalho da comissão para que a gente possa instalar uma audiência pública aqui na Comissão de Educação para analisar um projeto de lei que já tramitou na Câmara dos Deputados, que chegará aqui em poucos dias, sobre sistema de tecnologia, educação conectada e apoio às escolas com a internet de banda larga para fomentar o uso pedagógico da internet. Senhor presidente, eu sou assim, muito entusiasmado com esse mundo digital. E nós vivemos hoje na 4ª Revolução Industrial. E a 4ª Revolução Industrial significa a revolução digital, a robótica, a informática, do conhecimento das tecnologias. Esse é o mundo. Um educador português, criador da Escola da Ponte, em Lisboa, analisando a situação brasileira, estudando, ele falou o seguinte: a escola, o prédio, a sala de aula brasileira é do século XIX. Isto é, um quadro negro, um giz e um enfileirado de carteiras uma atrás da outra, onde o aluno tem que ficar caladinho, um atrás do outro, sem mexer durante uma hora, vem outra aula, vem outra aula, vem outra aula. Então é um modelo, se tirar uma fotografia de uma escola do século XIX, da época do Império, e hoje a diferença é muito pequena. O nosso professor, ele é do século XX, sabe da aula, do mesmo modelo, mas poucos têm o manuseio tecnológico. E o nosso aluno é do século XXI. Então, como é que combina a escola do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI? Não dá certo. Então, nós temos que misturar as três coisas. Mudar a maneira de ser e levarmos para as escolas brasileiras não uma sala de informática, como eventualmente e tradicionalmente acontece. Essa sala de informática das escolas públicas brasileiras, elas têm uma grade de ferro na porta, um ou dois cadeados. Os computadores são muito velhos, sem manutenção. Os alunos entram lá por escalas e talvez um mês, dedilha um teclado. Então há uma abstração e uma coisa realmente inútil na impactação da escola moderna. Não significa que a escola moderna vai ser, o professor vai ser a internet, mas a internet vai ser uma complementação importante para a educação. Aulas à distância, a velocidade da internet, baixar documentos, filmes e instruções. O professor, à distância, pode mediar os deveres e analisar os conteúdos. Muita coisa maravilhosa. E tem mais um detalhe. Aqui, na criação da Agência Nacional de Telecomunicações, na década do governo do Fernando Henrique, foi criado o Fundo de Investimentos em Telecomunicações para financiar justamente isso na década início dos anos 80, chamado FUST. E esse fundo, até quando eu acompanhei, ele devia ter 12 bilhões de reais guardado. Hoje, se ele não foi mexido, que esses últimos 3 ou 4 anos eu não analisei mais, ele, se estiver correndo como estava, ele deve estar hoje com em torno de 28 a 30 bilhões de reais em caixa. Este fundo foi criado para justamente esse objetivo.
E esse fundo hoje lastreia o respaldo de contas públicas de déficits de orçamento. Os governos não querem abrir o FUST porque ele vem lastrear déficits. Ele está escondido numa maçaroca, num cipoal de arranha-gato das contas públicas. Nós precisamos destravar isso. Destravar esse meu requerimento tem justamente esse objetivo, de pegar o dinheiro que já existe, senhor presidente. O dinheiro já existe. O dinheiro já existe. Para a universalização da internet banda larga de alta velocidade à disposição das escolas. Ele já existe. Então, é isso que eu proponho nesse documento, antecipando a chegada do projeto aprovado pela Câmara, que está chegando aí, nesses próximos dias. Então, vai chegar aqui na comissão e nós já estamos com uma audiência pública convocando esses especialistas para debater este assunto. É essa a minha proposta, senhor presidente. Senhor presidente. Muito bem, muito bem dito, né, senador Confúcio? Eu queria sugerir, fazer o primeiro pedido a Vossa Excelência para indicar alguém de notório conhecimento, porque tudo isso nasceu em Santa Catarina, lá no Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Como eu estou muito desatualizado das novas equipes, o senhor poderia localizar algum daqueles eméritos professores que montaram os primeiros laboratórios do país. Eu visitei pessoalmente, na época, e o senhor podia trazer um nome de Santa Catarina. Seria glorioso para nós, dada a universidade. Então, presidente, eu gostaria que para essa transformação da educação, que todo mundo aqui sente que precisa melhorar, que a gente iniciasse tudo isso a partir das nossas atitudes, dos membros da comissão, dos senadores, para esse momento da virada. A minha proposição aqui não precisa de voto de ninguém. Eu proponho aos senhores senadores da comissão que cada um adote uma escola. Seria a adoção de uma escola de periferia. Mas como assim? A adoção dessa escola será para o senador do seu estado, do Distrito Federal, visitar a escola durante todo o seu mandato. Ele faz a sua agenda. Conversar, ouvir os professores, olhar o banheiro da escola, olhar o refeitório, almoçar na escola, estar perto da escola. Essa adoção de uma escola, ela transformará o discurso do senador aqui no Senado. Então, ele virá enriquecido com a prática. Então, a minha proposição, eu vou fazer isso, já faço, e eu gostaria que todo senador começasse a mudar a educação a partir da nossa atitude pessoal, porque é a força da aldeia. A aldeia é o próprio mundo. A gente, através dessa escola única, nós vamos irradiar um modelo de energia positiva para as demais escolas. Então, essa é uma proposição informal que eu conclamo aos senadores amigos, colegas, para que a gente faça além de estar aqui discutindo assuntos de projetos, a gente vai para a prática, né? Ir lá na escola. Adote uma escola e sempre a mesma durante os seus 8 anos. Muito obrigado.